Olá, eu sou o Baralhos e eu quebrei a mão. Nenhum motivo, eu só queria compartilhar alguma novidade com vocês. Mas quando eu fui colocar minha mão na prensa hidráulica, eu lembrei: eu não preciso de uma novidade, o Switch 2 já lançou, isso não é novidade o suficiente? Com a promessa de um Mario Kart de mundo aberto e o primeiro jogo em plataforma 3D do Donkey Kong desde 99, tá na hora de dar adeus ao primeiro Switch e ao seu vasto catálogo de jogos. Eu disse adeus, eu quis dizer bem-vindo de volta, velho amigo. O Nintendo Switch, terceiro videogame mais vendido na história e segunda maior causa de acidentes no trânsito. O Switch fez história como o primeiro híbrido entre um console de mesa e um portátil, lançado em março de 2017, enquanto a Nintendo respirava aliviada que a história do Wii U não se repetiu. Desde 2011, a Nintendo não estava muito bem financeiramente. Seu portátil da geração, o Nintendo 3DS, não impressionou igual seu antecessor. E o Wii U foi um dos consoles da Nintendo com a pior performance de vendas da história da empresa. Eles precisavam acertar muito firme na próxima. E por sorte foi exatamente o que eles fizeram. O Switch é inovador e tem um perfil muito chamativo, além do fato de que é um console muito mais acessível que a concorrência. E para inovar mais uma vez na nova geração, todas essas características foram abandonadas no Switch 2. Ele não apresenta nenhuma grande mudança do primeiro Switch, além do poder gráfico, e eu tenho certeza que eu consigo comprar uma esposa com esse valor. Na minha opinião, o Switch 1 vai ficar na história como um dos melhores períodos para ser um fã da Nintendo. Então vejamos juntos o legado que o Switch 2 precisa superar, pelo menos do meu ponto de vista. O console lançou em 2017 com Sniper Clips, Bomberman, Fast RMX e Breath of the Wild lançou simultaneamente no Nintendo Switch e no Wii U, seu antecessor. Originalmente ele seria exclusivo do Wii U, mas ele passou tanto tempo em produção que o lançamento do jogo se alinhou perfeitamente com o do novo console. E que título incrível para se ter no lançamento do seu novo sistema. A primeira aventura de Zelda no mundo aberto, um jogo que revolucionou as convenções do gênero e mudou para sempre o território da indústria. Esse jogo é uma maravilha de gameplay, um deleite para os olhos e para os ouvidos, e é de fato um milagre que esse jogo não só existe, mas foi título de lançamento para um console híbrido, então você pode levar esse jogo para qualquer lugar, para farmácia, para hospital, para um velório. Uma coisa interessante que Breath of the Wild faz de diferente dos outros Zelda é misturar os elementos de fantasia heróica com uma estética quase futurista, introduzindo robôs, ferramentas tecnológicas e a própria Sheikah Slate que você usa durante toda a aventura. Eu amo esse jogo. Entretanto, a franquia Zelda sempre foi uma das minhas favoritas da Nintendo, e enquanto eu aprecio tudo que Breath of the Wild introduziu para a fórmula, eu sempre vou preferir os títulos em 2D da série. Para mim existe algo muito simbólico na figura clássica do Link de capuz verde, e o fato de que cada jogo te introduz num mundo diferente é fascinante. A realidade de Minish Cap é completamente distinta da de Oracle of Seasons. Cada jogo em 2D da franquia me conta uma lenda única, com a sua própria interpretação da Triforce, do herói, da princesa e do monstro. Essas sempre foram algumas das minhas características preferidas em Zelda. E eu sinto que Breath of the Wild tenta solidificar a lore de uma maneira muito engenhosa, mas para isso eu temo que houve um compromisso na criatividade da gameplay, porque esse é o jogo de Zelda que mais vai direto ao ponto, na minha opinião. De certa forma, isso é verdade para todo Zelda em 3D, e Breath of the Wild pelo menos tem a sua estrutura de mundo aberto impecável a seu favor, que sem dúvida é a melhor na indústria, mas não representa o que eu pessoalmente amo em Zelda. E eu sei que essa é uma opinião extremamente limitada, mas você quer que eu faça o quê? eu amo esse jogo. No mês seguinte, Mario Kart 8 chega no Switch como uma edição deluxe do jogo de Wii U do mesmo nome. Originalmente lançado em 2014 no antecessor do Switch, Mario Kart 8 foi um dos jogos mais vendidos no console. O que não significa muita coisa, visto que o próprio Wii U vendeu tipo 4 unidades. Então pela primeira vez, a Nintendo decidiu só reciclar o último Mario Kart pro seu novo sistema, e o jogo foi relançado com melhorias em performance e um novo modo de batalha totalmente reestruturado. O modo de batalha original no Wii U era um trabalho muito mal feito. Então quando Mario Kart 8 chegou no Switch com mudanças sérias, essa se tornou a edição definitiva do jogo. Apesar disso, eu nem preciso dizer que Mario Kart 8 foi um dos melhores jogos no Wii U e automaticamente se tornou um dos melhores jogos no Switch. Os controles são os mais satisfatórios de qualquer jogo na franquia, e você tem não apenas a maior seleção de karts da série, mas também uma lista enorme de pistas novas e antigas, além de diversos personagens com alguns convidados especiais. Link de Legend of Zelda, os Inklings de Splatoon e Isabella de Animal Crossing são algumas adições interessantes pro elenco do jogo. Inicialmente eles foram introduzidos através de DLC no Wii U, mas no Switch eles eram incluídos no jogo base. E por falar em DLC, o jogo de Switch passou quase 5 anos sem receber expansões, até que do nada em 2022 o Booster Course Pass foi disponibilizado ao longo de 6 lançamentos, adicionando 48 novas pistas pro jogo, além de 8 novos personagens.
exceto pelo meu favorito. Sendo bem sincero, a adição da DLC pra mim é quase negligenciável, porque as pistas são todas baseadas na versão para celular de Mario Kart Tour, então o nível de qualidade gráfica e de level design cai drasticamente. Mas ainda assim, a DLC dobra o número de copas disponíveis e traz um monte de pistas icônicas da franquia de volta, então eu nem posso reclamar tanto. Mas isso não vai me impedir de tentar! As 12 copas do jogo base são divididas em 3 grupos. As primeiras 4 copas introduzem todas as pistas originais de Mario Kart 8, prontas para te receber com o banquete visual que é esse jogo e te revelar a nova mecânica da vez, antigravidade. As próximas 4 trazem de volta algumas pistas dos outros jogos, todas reimaginadas com um design brilhante de Mario Kart 8 em mente. Então elas nem parecem corridas antigas quando você joga. Agora, nas últimas 4 copas, o jogo também introduz algumas novas pistas originais, como Dragon Driftway e Ice Ice Outpost, mas os destaques do último grupo são as pistas que prestam homenagem a outros jogos. Excite Bike Arena, Mute City e até mesmo o Castelo de Hyrule são algumas das pistas mais interessantes do jogo, pelo menos visualmente falando. E por falar em visual, Mario Kart 8 é muito dinâmico. Todas as pistas são projetadas com a inércia dos karts em mente, além da antigravidade, que te permite alcançar alguns visuais muito malucos. E o salto de qualidade dos gráficos desse jogo para os outros da série é quase inacreditável. Isso sem mencionar a trilha sonora. Todas as pistas têm uma composição orquestral espetacular. Você realmente sente o impacto e a importância cultural desse jogo com ele na mão. Ele claramente foi projetado com essa grandeza em mente e pra mim é o ponto alto da franquia até aqui. Em resumo, é muito difícil imaginar o Switch sem Mario Kart 8. Um jogo que não nasceu no Switch. Assim como Breath of the Wild. E isso ainda é só o começo. A Nintendo pegou a maioria dos seus grandes jogos de Wii U e tentou dar vida nova pra eles no Switch. E na maioria das vezes eu diria que eles conseguiram. Mas durante esse primeiro ano do sistema, é natural esperar pelas novidades que a Nintendo preparou pra gente. Como, por exemplo, Super Mario Odyssey! Eu nunca joguei Splatoon e eu nunca gostei de ARMS. Me deixa em paz. A grande aventura do Mario em 3D no novo console e ainda no primeiro ano. Odyssey é um jogo impecável em todas as direções. Desde a ambientação e o visual do jogo até sua trilha sonora gloriosa. E o gameplay tem como prioridade o movimento, que sem dúvida nenhuma é o melhor que eu já vi. Cada acrobacia e cada salto é extremamente satisfatório. E com a liberdade de movimento que o controle te dá, a exploração do jogo é a mais prazerosa da história. Nunca antes eu tive vontade de explorar cada cantinho dos mapas como eu tive em Mario Odyssey. É quase difícil falar desse jogo, porque ele acerta tanto de várias maneiras, e pra mim ele é simplesmente o ápice do gênero pro plataforma 3D, talvez até mais do que Breath of the Wild foi pro mundo aberto. Super Mario Odyssey é tudo o que promete e muito mais. Desde a variedade dos mapas até a grandeza da história, Odyssey é nada menos do que uma experiência única, e quase uma década depois ainda impressiona. No ano seguinte, 2018, lançou uma porrada de jogo que eu nunca peguei, o mais importante deles sendo Super Smash Bros. Ultimate. Eu não jogo quase nada que precise de mais de uma pessoa pra funcionar, então eu não vi muito motivo pra jogar Smash, mas só o impacto cultural das revelações de personagens foi o suficiente pra capturar meu interesse por um longo tempo. Não o suficiente pra eu jogar, mas ainda assim. Em maio do mesmo ano, Donkey Kong Country Tropical Freeze chegou no Switch pra alegria de todo mundo que não tinha um Wii U. Ou seja, essas pessoas aqui. Tropical Freeze é um dos melhores jogos de plataforma 2D de todos os tempos, e talvez seja o meu jogo favorito da franquia Donkey Kong. É um jogo um pouco mais desafiador do que os outros plataformas da Nintendo, mas ele é extremamente criativo, não só na jogabilidade super fluida e nos colecionáveis geniais escondidos, mas o visual do jogo é um trabalho de mestre. Tudo que compõe os níveis é extremamente coerente e faz parte integral do mundo que o Donkey Kong habita. Diferente de Mario, onde as plataformas só flutuam, tudo que você vê na tela em Tropical Freeze faz sentido com a ambientação. Talvez uma plataforma esteja sendo segurada por uma árvore ou suspensa por um pássaro, mas todo o design do jogo é único e nunca abre mão do desafio e da qualidade do projeto. Outro jogo do mesmo ano, também nascido no Wii U, foi o Captain Toad Treasure Tracker. Originalmente de 2014, ele era uma expansão solo dos níveis do Toad em Super Mario 3D World, e ele chegou no Switch antes mesmo de 3D World, o que faz muito sentido.
É um jogo muito simples de quebra-cabeças e eu amo a execução de Treasure Tracker. Nele, você controla o Capitão Toad, que precisa explorar esses níveis isolados quase como maquetes e encontrar diamantes e estrelas. E a única limitação do jogo é que o Toad não pula. É uma mudança mínima que recontextualiza totalmente a jogabilidade que a gente espera de algo derivado de Mario. É um jogo encantador. E mantendo o espírito de Mario, 2019 abriu com New Super Mario Bros. U Deluxe. Que espécie de título é esse? Mais um jogo que o Switch herdou do Wii U. É um plataforma 2D clássico da linha New Super Mario Bros., que começou forte no Nintendo DS, teve uma sequência muito agradável no Wii e não deixou marca nenhuma com o 3DS e o Wii U. Ao longo do tempo, esse formato de Mario foi se tornando bem batido. Às vezes fica até difícil diferenciar um jogo do outro de tanto que eles seguem a mesma fórmula. Mas querendo ou não, é uma fórmula que funciona. E New Super Mario Bros. U Deluxe é um jogo muito agradável, que apesar de não ser inspirador de maneira nenhuma, é pelo menos divertido. Eu sinto que esse jogo é quase fast food, no sentido de que ele não é necessariamente de qualidade ou interessante, mas sacia, e às vezes é só isso que a gente precisa. Pô, essa versão do jogo já até vem com New Super Luigi U, uma DLC onde você controla o Luigi em níveis mais curtos e mais desafiadores, e de certa forma é a melhor parte do pacote. Super Mario Maker 2 foi lançado em junho do mesmo ano, e eu quase não tenho o que dizer sobre ele. Sequência do jogo original de 2015 no Wii U, você faz níveis de Mario e joga eles. Você também pode jogar os níveis que as pessoas publicam online. Sei lá, cara, como ferramenta de criação, o jogo funciona muito bem. Você tem acesso a praticamente tudo que você pode imaginar para os níveis e você tem a aparência original de Mario 1, Mario 3, Super Mario Bros., New Super Mario Bros. E 3D World. Mas se o jogo é bom, depende de você, né? Essa é toda a premissa da parada. E em setembro de 2019, minha musa, meu tudo, The Legend of Zelda Link's Awakening foi lançado e o mundo enfim encontrou paz. Esse é legitimamente um dos meus jogos favoritos. Remake do jogo homônimo do Game Boy original, Link's Awakening é uma história com uma beleza muito complexa, escondida sob camadas simples, considerando que o jogo foi projetado para rodar num bloco de grafite. E claro que esse remake tem uma estética totalmente repaginada, mas os fundamentos da jogabilidade são consideravelmente fiéis ao jogo original, então vamos começar pelo começo. É difícil ver jogos da Nintendo que colocam importância na narrativa. Mario corre pra direita e pula e não tem crises de pânico. Mas Zelda é a franquia perfeita para introduzir uma história mais séria ou ambiciosa, e é exatamente o que Link's Awakening faz. O jogo tem um roteiro que não subestima a inteligência do jogador, mas também nunca fica inacessível para crianças. É um equilíbrio difícil de alcançar até mesmo no cinema, mas tal qual os melhores filmes para a família, Link's Awakening é corajoso e inteligente com seus temas, e a narrativa é executada impecavelmente. Eu não vou entrar nos detalhes da história hoje, porque você realmente deveria dar uma chance para esse jogo, e 2, porque Link's Awakening merece uma análise inteira só pra ele. Em questão de jogabilidade, o remake atualiza milhões de chatices do jogo original no Game Boy, então ele é de longe a versão mais agradável de se jogar. E como eu disse, o remake preserva muito do gameplay original, então essas atualizações são extremamente bem-vindas. E o visual do jogo, puta que pariu. Eu não sei vocês, mas eu acho que esse é um dos jogos mais lindos no Switch. Que maneira genial de adaptar o visual simplista do Game Boy e adicionar tanto charme pros personagens com essa estética que lembra miniaturas plásticas. Uma das minhas maiores felicidades em relação a Nintendo é que esse jogo ganhou um amiibo. E olha isso, ele é perfeito. Eu amo esse bonequinho, ele é uma réplica minuciosa do Link desse jogo. Desde as proporções até as cores e os materiais, impecável. Eu amo Link's Awakening. O que vem em seguida? Eu dobro e passo pro próximo? O único outro lançamento de 2019 que me interessa é Luigi's Mansion 3, que eu ainda não joguei, mas eu nem me importo tanto assim. Bem-vindos a 2020, hora de trocar de álcool. Esse ano viu o lançamento de Animal Crossing New Horizons, um jogo aconchegante que eu nunca joguei porque eu não sou fã de jogos aconchegantes. Não, 2020 pra mim foi muito mais um momento de celebrar os 35 anos de Super Mario com o lançamento especial Super Mario 3D All-Stars. Esse foi um lançamento comemorativo da Nintendo que eles pararam de produzir um ano depois e tiraram a edição digital do ar no mesmo dia. Eles não precisavam ter massacrado o Mario desse jeito, mas cá estou eu com a edição física do jogo. Você não vai me impedir de jogar Mario Sunshine no meu Switch, Nintendo. Essa coleção inclui os primeiros grandes jogos em 3D do Mario: 64, Sunshine, Galaxy... Acabou? É só isso?
Tá bom, ok. 64 é um jogo revolucionário que eu particularmente quase não tenho vontade de jogar mais. Tudo o que Odyssey foi, eu devo a esse jogo. Mas nossa, eu não sinto que ele envelheceu muito graciosamente. E infelizmente eu me sinto assim com vários jogos do Nintendo 64. Eu sei da importância desse console, ele inventou quase tudo que jogos em 3D são hoje, mas ele foi um primeiro passo necessário que é muito difícil de visitar pra mim depois de ver o potencial do 64 realizado nas gerações seguintes. Sunshine, por exemplo, já é um jogo bem mais fácil de apreciar hoje em dia, mas isso não quer dizer que ele não me dá nos nervos. Eu precisei de um momento pra entender exatamente o que Sunshine queria me dizer, e eu adoro como a franquia Mario tem essa aventura tão específica e tão deslocada em comparação aos outros jogos. A Ilha Delfino que exploramos nesse jogo não tem nada em comum com o Reino Cogumelo típico de Mario na época. E claro que essa ilha só existe pra mostrar essa água maravilhosa que o GameCube podia renderizar, mas ela expande os horizontes de Mario de maneira muito criativa. Apesar disso, eu só tenho um probleminha com esse jogo. Ele me mordeu. Enquanto Mario 64 é um jogo que usava esse controle, Sunshine é um jogo da mesma geração do PlayStation 2. Eu esperava que os controles do jogo fossem mais satisfatórios. E na maioria do tempo eles são, mas o jogo quer tanto te mostrar os gráficos bonitos de água que ele deixou tudo escorregadio. Eu não consigo explicar, eu acho que é mais difícil corrigir seus movimentos em Sunshine. No momento que você pula, é impossível mudar sua trajetória. E eu entendo que é assim que a física funciona no mundo real, mas você acha que esse filho da se importa com a lei da inércia? Eu ainda gosto de Sunshine mais do que eu gostei de 64. O Galaxy eu ainda não joguei, me perdoa. Mantendo a inércia dos plataformas 3D, no começo de 2021, Super Mario 3D World finalmente chegou no Switch. Lançado originalmente no Wii U como a principal aventura do Mario no console, esse jogo dividiu os fãs. Ele era um jogo de plataforma em 3D, sim, mas o formato do gameplay era muito derivativo dos jogos em 2D do Mario. Eram níveis lineares onde a meta era alcançar a bandeira no final. Desde o Nintendo 64, Mario em 3D significa aventura e exploração. A ideia é que você visite os mapas e descubra seus objetivos e colecionáveis. Então, quando o jogo em 3D do Wii U seguiu os moldes mais simples do 2D, as pessoas ficaram decepcionadas. 3D World também era a sequência de um jogo muito parecido no 3DS, Super Mario 3D Land, e esses dois têm nomes horríveis. Se os nomes dos seus jogos são intercambiáveis, tem alguma coisa de errado. Eu ainda não consegui comprar esse jogo, mas ele parece uma ótima companhia para Mario Odyssey, que já saciou a vontade de aventura dos fãs de Mario. Então essa jornada mais linear pode ser muito bem-vinda. O jogo teve uma recepção bem melhor no Switch, não só porque ele complementa Mario Odyssey, que hoje carrega a tocha de Mario em 3D, mas o próprio 3D World teve uma série de melhorias quando foi passado pro console. Uma delas sendo um novo modo de jogo, Bowser's Fury. Eu vou parar de falar desse jogo antes que eu dê spoiler pra mim mesmo por acidente. No mesmo ano saiu Metroid Dread, um jogo que quase virou lenda pelo tanto que ele demorou pra sair do papel. Mas pra mim, o que realmente importa é WarioWare Get It Together. Foi o meu primeiro jogo da franquia, e hoje eu reconheço o quanto ele mudou a fórmula tradicional de WarioWare, mas de qualquer maneira eu considero essa uma ótima introdução. Normalmente em WarioWare você joga uma série de microjogos independentes, cada um com suas regras simples, mas que precisam ser executadas com precisão e timing. Get It Together vira essa fórmula do avesso, porque nele você controla pequenas versões de cada personagem, e cada um deles é controlado de maneira diferente. Então o que muda entre os níveis não é a jogabilidade em si, mas sim a sua capacidade de usar o gameplay de cada personagem específico naquele momento. É complicado de explicar, mas eu amo esse jogo. Ele é surpreendentemente curto, mas com dúzias de níveis, personagens e desafios diários, eu tirei muito valor desse joguinho. 2022, Pokémon Legends Arceus, Kirby in the Forgotten Land. O primeiro plataforma 3D do Kirby é tão bem executado que nem parece uma primeira tentativa do formato. É um jogo relativamente simples em jogabilidade, mas é muito cativante no visual e na exploração dos níveis, simplesmente magnífico. Mario Strikers, Fire Emblem, Xenoblade 3, Splatoon 3, Bayonetta 3, Pokémon. De novo? Esse ano não rendeu. 2023, Tears of the Kingdom finalmente foi lançado. Eu nem terminei o primeiro, eu sinto muito. Au! Metroid Prime ganhou uma versão remasterizada no Switch, maneiríssimo. Que mais? Pikmin 4? Eu amo tanto Pikmin, talvez sejam os únicos jogos de estratégia que eu consigo jogar. E o quarto jogo da franquia tem um ritmo de gameplay muito viciante, além do melhor visual da série. Tem algo de muito prazeroso em ser um carinha minúsculo explorando a Terra dessa perspectiva, e a gestão dos seus recursos demanda uma atenção tão satisfatória e recompensadora.
Eu amo Pikmin 4. 2023 foi um ano surpreendentemente cheio para um console com a idade do Switch, mas o ano ainda não acabou. Em outubro, o Switch ia ganhar o que eu considero a sua joia da coroa, Super Mario Bros. Wonder. E o WarioWare Move It também, mas eu já falei desse jogo antes. Super Mario Bros. Wonder é exatamente o que eu queria de Mario no Switch. É uma mistura perfeita de tudo que eu amo na franquia e tudo que Mario precisava fazer para revitalizar a marca. É uma reinvenção de um clássico e celebra o novo nos jogos do gênero sem esquecer suas raízes. Eu vou parar de falar em enigmas, não se preocupe. Mario Wonder é um jogo de plataforma 2D e por alguns anos a série New Super Mario Bros. Foi tudo o que vimos do formato. Mas depois de 4 jogos inteiros com a mesma fórmula, Mario precisava de um momento para refletir. Wonder é o resultado de um esforço multigeracional para levar Mario a um novo patamar. A Nintendo trouxe de volta uma série de desenvolvedores dos clássicos do Mario para esse novo começo da franquia, e sem dúvida nenhuma é o jogo com mais personalidade e carisma que Mario já viu. Normalmente essa criatividade dos níveis e esse senso de exploração é reservado para os jogos em 3D do Mario, como Galaxy ou Odyssey, mas Wonder coloca esses elementos em um mundo bidimensional, com uma naturalidade que eu não achei que a Nintendo alcançaria. Então todo momento no jogo eu sinto que tem algo novo para descobrir, mais do que qualquer outro Mario em 2D anterior. Muito desse sentimento vem primeiro do design brilhante dos níveis, com verticalidade e dinâmica meticulosos, segundo pelo visual repaginado dos personagens e do cenário que nunca pareceram tão alegres, e por último, mas não menos importante, tá no título. Wonder se refere às flores e sementes fenomenais que se escondem em todos os níveis, às vezes mudando o mundo a seu redor, às vezes mudando o próprio Mario, mas sempre virando o gameplay de ponta cabeça de maneira super criativa. Todos os níveis têm uma seção única de jogabilidade especial. Elas sempre viram o jogo do avesso e nunca perdem a graça. Mario Wonder é sem dúvida nenhuma a obra-prima da Nintendo, na minha opinião. Ele representa tudo que eu ainda amo nesses jogos, e o fato de que os desenvolvedores tiveram carta branca para usar o tempo que precisassem para terminar um jogo com esse nível de qualidade não pode ser ignorado. Esse foi meu jogo do ano em 2023. Pena que ele saiu em 2023. E esse ano foi isso. 2024 foi bem mais leve em grandes lançamentos. Teve pouca coisa, além de um jogo de Zelda que eu particularmente adoro, chamado Echoes of Wisdom. É o sucessor espiritual de Link's Awakening no Switch e tem mecânicas parecidas, mas eu já falei desse jogo antes, então eu não vou me prolongar muito. Remake de Mario vs Donkey Kong, Paper Mario The Thousand Year Door, Another Code voltou repaginado, muito bacana, mas a essa altura era bem claro que estávamos acalmando o ritmo, em preparação para o lançamento inevitável do Switch 2. E cá estamos, junho de 2025. A vida do primeiro Switch está longe de acabar. Só esse ano ainda tem Metroid Prime 4 e um novo Tomodachi Life está a caminho também. Mas Donkey Kong Bonanza é um benefício que não chega à nossa geração. E considerando o investimento necessário, fica para um outro momento. Afinal, que espécie de amigo eu seria para o meu Switch se eu o trocasse assim pelo seu irmão mais novo? Sendo que o seu primo tá logo ali.